Olá, meus amigos e minhas amigas. Agora vamos falar um pouco da Ucrânia, que, como sabemos, completa hoje 2 anos de guerra. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os bares. Você já ouviu falar deles? Bom, quando as forças russas saíram da cidade de Balaklia, lá no leste da Ucrânia, no fim de 2022, fugindo das tropas ucranianas e debaixo de fogo de artilharia, eles deixaram para trás um grupo meio que na mão, só com voluntários para cobrir a retirada deles. Esse grupo de uns 50 homens era o BARS, que é a sigla em russo para Reserva de Combate do Exército Nacional, uma junção de várias unidades com milhares de combatentes que o Ministério da Defesa da Rússia mandou para a Ucrânia para dar uma força para o exército regular. Um dos combatentes estava com a câmera no corpo e filmou umas 4 horas de combate. Essa invasão da Ucrânia foi a primeira vez que os BARS, que começou em 2015, mandou unidades para a luta de verdade. E pelo vídeo e mais algumas entrevistas com membros do pelotão, dá para ver que eles foram deixados lá em Balaklia sem armamento pesado, sem apoio aéreo, com um rádio que mais falhava do que funcionava e uma coordenação meio que às cegas com o exército regular. Eles estavam defendendo um cruzamento ao norte da cidade. O líder do esquadrão, Anton Kuznetsov, que era quem estava com a câmera, tentou acalmar os ânimos dizendo que devia ter um bom motivo para não ter apoio aéreo. Eles sabem que a gente está cercado, reclamou outro soldado que estava fora da cena. O Ministério da Defesa da Rússia e o Kremlin, quando perguntado sobre o vídeo ou até que ponto o exército depende dos irregulares do BARS, preferiram não comentar. Um dos vice-comandantes da Força BARS 9, que lutou em Balaklia, confirmou sua posição na unidade, mas também ficou na dele sem falar sobre as atividades. Bom, apesar da importância do grupo, o que sabemos é que nesse momento a Rússia está demonstrando superioridade no conflito. Moscou tem conseguido avançar territorialmente em algumas partes da linha de frente nos últimos meses. E a Ucrânia, que trocou sua cúpula militar no início de fevereiro, tem batido na tecla de que precisa de mais equipamento e apoio dos aliados ocidentais para levar adiante a guerra. O presidente Vladimir Putin, em pelo menos 2 ocasiões, elogiou publicamente a contribuição do BARS para a campanha russa. No seu discurso anual ao parlamento, em 21 de fevereiro de 2023, ele chamou os lutadores do BARS de voluntários patrióticos e agradeceu pelo serviço deles. Entrando no 3º ano de guerra, segundo especialistas militares, o BARS faz parte de uma colcha de retalhos de forças irregulares que ajuda a Rússia a evitar um recrutamento geral e impopular. Rod Thornton, professor associado do Departamento de Estudos de Defesa da King's College London, estimou que o BARS contribuiu com algo entre 10 mil e 30 mil homens para uma força russa operando na Ucrânia ou por perto, que totaliza cerca de 200 mil. Claro, gente, esses números não podem ser considerados de fato, uma vez que a Rússia não revela o número de combatentes do BARS. Nos últimos meses, unidades dos BARS estiveram lutando no nordeste da Ucrânia e na região de Zaporizhia, 2 dos frontes mais disputados de acordo com atualizações postadas nas redes sociais por Dmitry Rogozin, representante de Zaporizhia nomeado por Moscou na Câmara Alta do Parlamento Russo, e um relatório da agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Nick Reynolds, pesquisador em guerra terrestre no Royal United Service Institute, um think tank de defesa sediado no Reino Unido, disse que a unidade dos BARS foram úteis para preencher lacunas na força de trabalho russa. Com o Estado russo claramente se preparando para um conflito mais longo, um sistema como o BARS realmente oferece uma via adicional para mobilizar parte da população, treiná-las e fornecer mais força. Ele comentou que o grupo mostrado no vídeo parecia não particularmente profissional ou bem treinado. No dia 6 de setembro de 2022, o núcleo das forças russas em Balaklia estava batendo em retirada com uma contraofensiva ucraniana pesada no encalço. As forças ucranianas já tinham tomado os assentamentos próximos de Verbivka e Laguiri, mas os combatentes do BARS ficaram para trás. O Kuznetsov, um cara de 29 anos vindo lá da Sibéria, era um dos líderes de esquadrão de um pelotão dos BARS novos, comandando por volta de 1 dúzia de homens. O vídeo que ele gravou mostra exatamente isso. O comandante do pelotão do BARS, dentro de Balaklia, deu a ordem para o esquadrão do Kuznetsov ir até um cruzamento e barrar as forças ucranianas. Eles sabiam que estariam em desvantagem em termos de armamento pelas conversas capturadas na câmera. As armas mais pesadas que o esquadrão do Kuznetsov tinham eram metralhadoras, granadas propelidas por foguetes e morteiros. 2 membros da Força BARS foram enviados para achar um lugar com sinal de rádio para contactar uma unidade de artilharia próxima e pedir apoio. Depois de umas 24 horas, eles encontraram a unidade de artilharia, mas ela já estava recuando em direção à Rússia, então não pôde ajudar. Minha primeira impressão foi que a gente tinha sido esquecido. Foi um baque psicológico bem forte. No dia 7 de setembro, que foi o último dia gravado pela câmera corporal,
O esquadrão do Kuznetsov estava de olho no cruzamento de um prédio de apartamentos. Enquanto esperavam, Kuznetsov e 2 de seus homens brincavam com um aviãozinho e um tanque de brinquedo, fazendo de conta que um soldado estava pedindo apoio aéreo. Logo depois veio um relatório pelo rádio dizendo que 5 húngaros ucranianos tinham sido avistados por perto. Kuznetsov então disse ao seu esquadrão: "Certo, pessoal, vamos nos preparar para a batalha." O vídeo acaba quando Kuznetsov desce as escadas para a rua. Que a paz chegue logo e que a vida de todos os soldados e civis de ambos os lados possa voltar ao normal. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.